Olá! Através desse vídeo, eu quero mostrar para você de uma maneira prática, simples e eficiente de anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e todo o plano e a grandeza de Deus, esclarecendo um dos princípios mais importantes da palavra de Deus, que é as 70 semanas de Daniel, onde surgem muitas perguntas, indagações, na qual, se você quiser se aprofundar com mais detalhes, vale a pena ler uma teologia sistemática, um livro de escatologia, ou até mesmo o estudo das profecias bíblicas. Mas através desse vídeo, de uma forma bem prática e eficiente, eu gostaria de mostrar para você a revelação que Daniel nos traz e que nos auxilia a proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Filho de Deus e a conclusão do plano divino de salvação que Deus manifestou sobre a face da terra. Livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Após Daniel ter orado, clamado ao Senhor, Deus enviou um anjo para falar com ele e declarar que os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia, também naquela revelação de Deus que Deus havia concedido a Jeremias e que Daniel estava lendo e aplicando em sua oração, em jejum e consagração, existia um plano divino maior que consumaria toda a história da humanidade, manifestando o reino eterno de Deus com toda a sua glória e justiça sobre a face da terra. Então, nessas 70 semanas, que é dividida em duas partes com 3 pontos cada uma. A primeira parte, os 3 pontos são cessar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo Espírito Santo, se encarnou no ventre de Maria, nasceu, cresceu com 30 anos, foi batizado ali no Rio Jordão, foi cheio do Espírito Santo e iniciou o seu ministério como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, anunciar o reino de Deus e mostrar a gloriosa salvação que Deus estava preparando não somente para Israel, mas para toda a humanidade, revelando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Essa profecia se cumpriu totalmente e completamente quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, derramando o sangue que nos redimiu de todo o pecado. Então cessou o pecado, expiou a iniquidade e fez o que? Fez cessar a transgressão. Através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, temos nossos pecados perdoados, as nossas transgressões agora são mortificadas pela presença do Espírito Santo em nós, e nós somos santificados, porque somos capacitados por Deus pela sua graça e o seu Espírito a obedecer a sua palavra, crescer em obediência, fazendo a vontade de Deus e realizando a sua obra. Esse é o primeiro ponto do Evangelho, que é a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a profecia termina dizendo o segundo ponto com 3 partes, dizendo: para trazer justiça eterna, para selar visão e profecia e para ungir os santos dos santos. Na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, para retribuir a cada um segundo as suas obras, onde ele é o juiz dos vivos e dos mortos, a palavra de Deus nos declara o quê? Que vai acontecer exatamente isso. Primeiro, ele vai trazer a justiça eterna. Ele vai trazer a retribuição, vai julgar todas as coisas e ali será o ponto final do mundo pecador, iníquo e de todas as obras do pecado, e uma herança e uma recompensa eterna naqueles que são salvos e redimidos pelo seu sangue. Ali também vai selar toda a visão e profecia. Por quê? As visões e as profecias que Deus concedeu aos seus profetas e apóstolos declara sobre o reino de Deus, sobre a manifestação do seu juízo, da sua justiça e da sua glória. Ali na volta de Jesus Cristo, tudo isso será concreto, visível e se tornará um fato para todos os termos da terra, dali em diante para todo sempre.
E ungir o Santo dos Santos significa que a presença de Deus nos céus, pelo sangue de Cristo, foi aberto acesso para todos nós. E quando ele vier, essa terra vai ser santificada, purificada, porque Deus vai habitar no nosso meio, vai reinar no nosso meio e vai manifestar a sua glória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que ali virá não como cordeiro, porque essa é a primeira vinda, mas como leão da tribo de Judá, como aquele que tem poder, autoridade e reinará para todos sempre, e será um reino de vida, de paz e salvação. Aí, se você for ler do versículo 25 ao 27, diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 70 semanas, 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Aqui está descrevendo o quê? Da saída do povo de Israel do cativeiro até o nascimento e a morte de Jesus Cristo, quer dizer, declarando a sua primeira vinda, como seriam os fatos, as circunstâncias e a história naquele período, que nos levaria a compreender que Deus está no controle de tudo e estava cumprindo as suas profecias, as suas promessas, através da manifestação do Filho de Deus em Israel e para toda a humanidade. Depois disso aí diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, dissolações são determinadas. Está descrevendo que depois da morte do Filho de Deus, sua ressurreição e ascensão, o que aconteceria? Jerusalém seria destruída e a história da humanidade seria acompanhada de destruição, calamidades, juízos, guerras, a qual também o Senhor Jesus Cristo revelou e declarou em Mateus 24, Marcos 13, Evangelho de Lucas capítulo 21. Você pode ler e se aprofundar mais na história. Então tudo aqui está declarado que é uma preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí nos diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui descreve o período da preparação do mundo, no império do anticristo, no governo iníquo, que é totalmente anti-Deus, anticristo, anti-santidade, santificação, totalmente entregue à iniquidade. Quando esse período acontecer, o Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, enviará os seus juízos, purificará essa terra e o seu povo, os seus herdeiros entrarão no seu reino e viverão para todo sempre. Você pode ler com mais detalhe essa profecia através do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 ao capítulo de número 19, onde descreve detalhadamente como será esse período. Resumindo, as 70 semanas de Daniel nos mostra claramente, de uma maneira simples, a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte, dividida em 3 características: cessar as transgressões, tirar a iniquidade e o pecado, mostra Jesus como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que é o nosso Salvador. E a segunda parte, selar a visão, a profecia, trazer justiça eterna e santificar o Santo dos Santos, mostra Jesus como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano sobre toda a terra. Resumindo de uma maneira prática, as 70 semanas de Daniel testifica e nos revela o reino eterno e a glória bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso eu te convido, através dessa profecia, a ver a glória de Cristo, o grande plano de Deus na sua vida, e a tomar posse dessa realidade. Os detalhes, como eu falei no começo do vídeo, existem muitos estudos, livros e literatura, mas a essência, conhecendo que Jesus é a revelação e a consumação de todas as coisas, vai mudar a tua vida, a tua história, e vai te tornar participante desse plano divino e desse grandioso reino que há de se manifestar. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.